E aí, pessoal do terceiro ano, estamos de volta com mais uma aula de religião, como vocês sabem. Galera, eu queria terminar essa discussão acerca do judaísmo, tá? Trazendo uma discussão bem, como é que eu posso dizer, social mesmo, tá? Do momento, pra gente entender por que aquilo aconteceu, pra gente entender que não foi uma coisa aleatória e isso que aconteceu no nazismo não foi só lá, digamos assim, tá? Outros lugares, na verdade, estava bem em voga durante boa parte do século XIX e até o início do século XX, até a Segunda Guerra Mundial, tá? Na verdade, até os anos 30 ainda tem, mas já com menos força devido à Primeira Guerra Mundial. Aí vão existir alguns focos depois da Primeira Guerra Mundial, né? Como a própria Alemanha nazista. Mas assim, as teorias raciais da época, elas vão ficar bem em... Deixa eu me aumentar aqui. Elas vão ficar bem em declínio depois da Primeira Guerra Mundial, que aquele ideal de europeu civilizado, ele vai cair um pouco por terra. Mas isso não significa que isso tenha sido abandonado de vez. Até porque é comum a gente ver, infelizmente, inclusive ainda hoje em dia, algumas pessoas que têm uma visão bem racista da realidade, né? Mas, sem fazer mais comentários, para também não me estender, vamos entender um pouquinho que movimentos e que teorias intelectuais, se é que eu posso chamar assim, que teorias intelectuais, vou botar um aspas aqui, contribuíram para que acontecesse o Holocausto e outras loucuras aí pelo mundo, tá? Então vamos aqui, peraí, só um minuto. Oh meu Deus. Desculpa aí, galera. Esqueci de ajeitar esse negócio. Então vamos lá. Presta atenção. A gente vai falar aqui, galera, sobre uma teoria chamada eugenia e sobre um negocinho chamado racismo científico, tá? Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, já estudaram sobre isso em história, filosofia, sociologia, tá? Tem muito a ver com sociologia. Eu vi que, vendo lá no YouTube, eu acho que a Tayana tá falando com vocês sobre cultura. Provavelmente ela fale com vocês sobre essa teoria aqui do racismo científico e da eugenia, certo? E, professor, aula de religião, o senhor falando disso, é porque na época, pessoal, a gente tem que entender que aspectos biológicos e aspectos culturais eram colocados no mesmo bolo, certo? Na verdade, essas teorias, eles traziam a ideia de que o ser humano, o lado social do ser humano, ele é, como é que eu posso dizer, pré-determinado ou determinado mesmo, tá? Pelos seus caracteres biológicos. A nossa biologia é que daria os nossos aspectos culturais, certo? Não só culturais, mas nossos aspectos psicológicos. O nosso modo de agir, o nosso modo de pensar, a nossa inteligência, a nossa cultura, a nossa religião, tudo isso estaria ligado a aspectos biológicos, certo? Então, no meio disso tudo, a religião entra, inclusive do povo judeu, que é visto como uma etnia, né? No meio do bolo. E é importante a gente entender isso, porque parte dessas teorias raciais, elas vão servir para justificar um preconceito religioso, que até hoje, inclusive, existe no Brasil, tá? Não é à toa que a prática de... como é que eu posso dizer? De aspectos relacionados à cultura africana, como a capoeira, tá? E outras coisas que prefiro não comentar, eram vistos como coisa de vagabundo, como coisa de marginal, coisa de malandro, certo? Inclusive as religiões afro-brasileiras, a gente ainda vai falar disso, mas inclusive as religiões afro-brasileiras, né, as religiões de matriz africana, elas passam muito por um movimento de preconceito mesmo, tá? Por ter vindo de onde vieram. Mas aí é um assunto para as próximas aulas, mas vamos lá. Primeiro a gente tem que entender, pessoal, o que foi o racismo e esse movimento racista da época, tá? A palavra racismo vem do latim ratio, que significa espécie.
Galera, a biologia estava muito desenvolvida na época e os estudos do Darwin, não só do Darwin, né? Aquele outro que faz os estudos do DNA, eu me esqueci o nome dele. Mas assim, os estudos do Darwin, eles vêm trazer uma transformação muito grande para a ciência ocidental, tá? Ele traz uma contribuição muito grande, assim, e ele é um estouro. Pode-se dizer que o Darwin, ele revolucionou a visão da ciência na sua época, tá? Então a visão do Darwin, ela vai percorrer os vários setores. O Darwin, o que é que ele descobriu? Ele descobriu que os animais que a gente tem hoje, eles são resultado de uma transformação de séculos que levou eles a serem mais adaptados para o ambiente que a gente tem. A gente tem hoje não os animais mais fortes, nem os mais inteligentes, mas os animais que mais se adaptaram para sobreviver no mundo que a gente tem hoje, tá? O Darwin fala isso. Sendo que essa teoria do Darwin, que está ligada ao mundo da natureza, tá? Ao mundo animal, alguns estudiosos vão trazer essas ideias para o mundo social. Então, olha a viagem que os caras têm. Se a gente tem um animal hoje, os mais preparados, quem está aqui são os mais preparados para viver nesse ambiente, então, na sociedade, quem domina seriam aqueles que são biologicamente mais preparados. Presta atenção. A gente vai ter uma ideia que vai minimizar, e que é engraçado porque até hoje ainda tem um pouquinho disso, tá? Os europeus, não estou falando generalizando, tá? Mas tem alguns teóricos, não só europeus, né? Mas que colocam a Europa como centro do mundo, e só a Europa tem a capacidade de produzir grandes intelectuais, e só a Europa tem capacidade de produzir cultura e não sei o que, não sei o que. Então essa ideia ainda está muito... Até hoje a gente pode pegar ainda um pouquinho disso, tá? Quando a gente olha, por exemplo, quando a gente vai estudar sobre América pré-colombiana, a gente vai ver que aqueles povos da América pré-colombiana, que vão ser tratados aqui como inferiores, quando os portugueses, espanhóis, eles chegam aqui, eles têm uma produção cultural que é muito grande, mas é vista como uma coisa inferior, né? Então vejam só, é uma coisa que até hoje ainda respinga um pouco dessas teorias da época, ainda respingam na gente, tá? Então vejam só, fala-me Deus, presta atenção aqui. O racismo a gente já entendeu que essa ideia de hierarquia entre as raças, tá? Acreditava-se que o ser humano era dividido em raças. Racismo aqui, tá? A raça vem de espécie. Então nós seríamos divididos em espécies, assim como os animais são divididos em espécies. A diferença de uma raça para outra seria a diferença de um animal para o outro. Olha a viagem, macho. Então presta atenção. Acreditava-se que existia essa hierarquia. Existiam as que estavam no topo, porque eram mais capacitadas, porque eram evoluídas, e quem estava lá embaixo porque era quase um animal. Se aquelas raças inferiores são quase animais, então eu, como civilizado, não é nem animal, tá? Eu, como ser civilizado, eu me vejo no direito, tá? Na verdade é quase um dever de, como é que eu posso dizer, iluminar a sabedoria, o conhecimento e de limpar o mundo dessas raças inferiores, certo? Esse tipo de argumento ele vai ser utilizado para, como é que é, o neocolonialismo, tá? O colonialismo da África e da Ásia. Esse tipo de pensamento vai ser utilizado no Holocausto. Esse tipo de pensamento vai ser utilizado dentro dos próprios países. Aqui no Brasil a gente vê muito disso, certo? Então veja só, a gente vai ter nesse momento o que a gente vai chamar de racismo científico. Era uma espécie de teoria científica, eu vou botar umas aspas aqui, tá? Que via as questões raciais, essa desigualdade, né? Como sendo comprovada cientificamente, certo? Presta atenção, os teóricos do racismo científico acreditavam que os caracteres biológicos dos indivíduos e das raças seriam definidores de todas as suas características psicossociais. Tem um cara aqui, um médico aqui do Brasil chamado Nina Rodrigues, que ele vai fazer a divisão das raças brasileiras. Então ele pega todas as raças e diz como é que seriam as características psicológicas dela, as características sociais. Tem um cara que é o Conde de Gobineau, que ele vem aqui, um francês, ele vem aqui no Brasil e ele fica perplexo como é que é o Brasil. É um povo acabado, atrasado, é um povo, como é que eu posso dizer, inferior.
tá? Então, acreditava-se que essas teorias justificariam o fato do Brasil ser um país atrasado. Essas, essas ideias justificariam a ideia de que os negros eles foram escravizados. Essas teorias justificariam o que aconteceu com os judeus. Por quê? Porque se dizia que esses caras, eles eram biologicamente no sangue deles, eles carregavam todas aquelas características que a gente falou na aula passada. Por exemplo, o fato de serem avarentos, o fato de serem traidores, o fato de serem traiçoeiros. Tudo isso seriam características biológicas. Olha aí, mancha a viagem. Seriam características biológicas dos caras, tá? Mais um pouquinho na frente a gente vai ter o Franz Boas, um antropólogo, que ele vai derrubar essas teorias raciais. Ele vai comprovar que a cultura se sobrepõe ao que é biológico. Como assim, professor? Para a gente derrubar essas teorias é bem simples, certo? O que é que eles pensavam? Eles faziam análises e diziam assim, ó, a gente vai ver que na Itália a gente vai ter uma antropologia criminal que vai observar as características físicas da pessoa e vai meio que adivinhar se essa pessoa tem uma tendência ao roubo, se ela tem uma tendência à vagabundagem, se ela tem uma tendência à vadiagem, pelas características físicas. O que é que acontece, galera? Eles imaginem aqui no Brasil, se a gente pegar assim, quem é pobre, quem é mais pobre, quem tem percentualmente, tá? A gente vai ter mais negros ou brancos pobres? A gente vai ter negros. Mas por quê? Porque os negros eles não são capazes de produzir? Não, porque aqui no Brasil a gente tem condições que foram colocadas durante 300 anos de escravidão, e depois dos 300 anos de escravidão, que colocou a população negra do Brasil marginalizada, sem acesso a uma educação de qualidade, sem acesso a um trabalho digno, sem acesso aos meios de sobrevivência. Galera, então, o que é que ele dizia? Que era culpa da raça e não das condições que a pessoa teve, tá? O Franz Boas ele vai derrubar isso, ele vai dizer que, na verdade, a cultura, ela se sobrepõe, tá? À questão racial. Mas, assim, na época isso aqui vai ser muito difundido. Essas teorias justificariam as desigualdades sociais, utilizando como argumento a incapacidade daqueles marginalizados. Bom, se nós, europeus brancos, dominamos, é porque nós somos melhores. Não é porque a gente usou arma de fogo, foi lá e matou todo mundo. Não é porque a gente invadiu os países, saqueou as riquezas e trouxe para cá. Não, é porque nós somos mais aptos a viver no mundo. Entenderam aí o que é a ideia? Mas, professor, e aí? E aí, pessoal, a gente tem isso aqui, ó, a eugenia. Se por um lado a gente vê que as raças, elas são, como é que eu posso dizer, desiguais, tá? Os brancos, eles são evoluídos, os negros, os índios, os judeus, os ciganos, eles estão para baixo. Presta atenção, tudo que faz parte dessa cultura desse povo de baixo com aspas, vai ser tratado como inferior. Pessoal, as religiões vão estar no meio disso, tá? Vejam que até hoje, como é que a gente trata as religiões africanas. Vejam que a gente não estranha pessoal de uma religião cristã, mas a gente estranha de quem é de religião africana, a gente estranha quem é de religião indígena. Hoje ainda tem, galera, olha aí, macho, é osso, né, mano? Mas hoje ainda tem gente que quer civilizar os índios, macho. Que diz assim, não, a gente tem que ir lá nos índios, levar a Bíblia para eles, catequizar esses índios. Como se a cultura deles não tivesse direito de existir, ou fosse uma cultura ultrapassada, tá? E vejam só, quando a gente fala da Alemanha nazista, o negócio é mais forte. Por quê? Porque não bastava tu deixar de acreditar no judaísmo para tu deixar de ser judeu. Porque os judeus, eles são meio que uma etnia, tá? Não é só questão cultural. Então, não adianta tu, não vou acreditar em Jesus Cristo, tá, não sei o quê. Não, porque tu tem essa descendência, porque biologia, olha só, biologia e cultura estão ligados. Então, mesmo que tu deixe de acreditar nisso, tu ainda pertence a essa cultura, tu ainda pertence a esse universo. O teu sangue ainda está lá, e o teu sangue é um sangue inferior. No meio dessa ideia de sangue inferior, o que é que surge esse negocinho aqui? A eugenia.
A eugenia era uma tentativa de limpeza étnica, tá? Uma limpeza racial feita por essas populações que se achavam superiores. Como assim, professor? Entendi não. Pensa o seguinte, se eu me considero uma pessoa inferior, não, meu sangue é um sangue superior, eu vou deixar meu sangue superior se misturar com sangue inferior? Não, eu não vou. Então a eugenia visava limpar, tá? Socialmente e biologicamente, digamos assim, DNA-mente, nem existe isso, né? Do DNA e do social, práticas e grupos que eram ditos como diferentes, tá? Então, a gente tem o evolucionismo cultural, o darwinismo social, que eles procuravam limpar hábitos culturais ligados às pessoas mais pobres. Por exemplo, aqui no Ceará, a gente tem uma tentativa de proibição do álcool. Vixe, professor, mas de todas as bebidas alcoólicas, por alguns sim, alguns queriam proibir todas as bebidas alcoólicas. Mas a grande questão, na verdade, era a ideia de se proibir principalmente a cachaça, que era a bebida da população mais pobre, a bebida da população negra no Ceará. Vale-me Deus, eu cuspi aqui na tela, ó. Então vejam só, enquanto a cachaça era proibida, a cerveja que vinha da Europa, ela era incentivada o consumo dela. Então vejam só, a gente tem uma tentativa de limpeza étnica e racial, e cultural também, tá? Isso vai respingar na cultura também. Os hábitos culturais da população negra, da população pobre, dos judeus, eles são vistos como inferiores e devem ser expurgados da sociedade, certo? A eugenia era essa tentativa de trazer essa limpeza. Vamos ver aqui, ó. A partir da visão de uma desigualdade racial, as relações interraciais passaram a ser vistas como causadoras de degradação das espécies mais desenvolvidas. Então, o Conde de Gobineau, quando ele vem aqui no Brasil, ele diz, ó, o Brasil não tem como dar certo, porque o branco, o negro e o índio se misturaram. O que é que o branco quer fazendo com uma população inferior? Vai misturar, não vai dar certo isso, tá? Então, o que é que vai acontecer? Isso acontece aqui no Brasil, acontece nos Estados Unidos, acontece na Alemanha, tá? E aí, pessoal, vejam só, onde é que isso vai desembocar? Isso vai desembocar no nazifascismo, que é uma tentativa de limpeza da população, de limpeza da... como é? De limpeza da raça superior alemã, os arianos, tá? Eles queriam limpar a sua raça, expurgando, afastando tudo aquilo que apresentasse algum risco de melhoramento da raça. Então, judeus, ciganos, negros, pessoas com necessidades especiais, todos esses, eles eram afastados da sociedade. Tem várias leis que vão sendo impostas, proibido o casamento entre alemães e judeus, que a gente viu no filme, né? Não sei se vocês lembram no filme que a gente viu que era no fascismo italiano, né? Mas ainda carrega um pouco dessas teorias raciais. No fascismo italiano, lá no filme, a gente vê que o casamento da Dora com o Guido, ele não é bem visto pela família dela, né? Porque ele seria um judeu, ele é uma raça inferior. Então, não teria justificativa para esse casamento, por mais que o amor reinasse e tal, certo? Pessoal, aí eu ia dizer alguma coisa, eu me esqueci, ó. Bom, mas vamos lá. Eugenia, bem nascido, tá? Visava o melhoramento das raças ao longo das gerações, levando à construção da pureza de uma raça dita superior. E aí, pessoal, aqui é que vem um grande ponto. Por quê? Se minha raça é superior, tá? E eu me vejo como uma espécie diferente, eu não sou um ser humano como você, eu sou uma espécie diferente de animal, um animal superior, eu me vejo no direito de te tratar de uma forma bem inferior, porque tu não é humano. Vocês já notaram como a gente meio que se vê no direito de tratar os outros animais? Pois era assim que esses grupos se viam no direito de tratar outros seres humanos, bicho. Então, para vocês verem como esse negócio é perigoso. E infelizmente a gente ainda não conseguiu abolir todos os resquícios desse tipo de teoria, pessoal, tá?
Mas é isso, tá? Semana que vem a gente vai entrar em outro assunto. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre outra organização religiosa e um pouquinho sobre a história dela, beleza? Então semana que vem a gente continua. Valeu, pessoal. Até lá.